Finalmente você acabou sua edição e está na hora de exportar o arquivo MP3 para poder distribuir para o mundo. Apesar de existirem vários formatos nos quais podemos exportar um áudio, o MP3 é o mais popularmente aceito, por players de todas as marcas, sistemas operacionais, etc. Resumindo, não há discussão sobre qual formato deve ser seu arquivo. O MP3 é um formato de compressão, ou seja, o áudio original é comprimido a fim de usar menos espaço em disco. Um podcast com arquivos de áudio sem compressão seria uma tortura para os seus ouvintes que demorariam muito para baixar cada episódio. Assim, o MP3 é uma ótima solução para distribuir arquivos de áudio menores. Porém, isso tem um custo, que é a qualidade do áudio. Quanto mais comprimido o seu arquivo, menos qualidade ele terá. Essa compressão é medida pela taxa de bits. Boa parte dos editores de áudio, na hora de exportar, permitem que você escolha o formato do arquivo, no caso MP3, bem como a taxa de bits. A taxa de compressão usada pelo Scriba Café é de 128 KB por segundo. Muitos podcasters optam por 96 kbps, que mantém uma certa qualidade e gera arquivos menores do que 128 kbps. Abaixo disso, a não ser que você vá gravar um podcast só com sua voz e mais nada, não é aceitável. Digo isso porque a percepção de diferença de qualidade é relativamente proporcional à complexidade do áudio. Somente uma voz comprimida a 96 kB por segundo pode ser quase exatamente igual a uma voz comprimida a 128 kB por segundo. Vamos ouvir alguns exemplos de compressão que começam só com a voz e em seguida uma orquestra. Você perceberá a diferença de qualidade mais pela orquestra do que pela voz. Essa é a demonstração de um arquivo exportado com uma música a seguir. Essa é a demonstração de um arquivo exportado com uma música a seguir. Essa é a demonstração de um arquivo exportado com uma música a seguir. Essa é a demonstração de um arquivo exportado com uma música a seguir. Como você pode ver, 128 kB por segundo é quase igual ao som de um CD, por exemplo. Mas é por causa desse quase que estou pensando nos prós e contras de começar a publicar o Scriba Café em pelo menos 160 kB por segundo, já que hoje a banda larga faz com que a diferença de tamanho de arquivo gerada de 128 para 160 kbps não seja muito impactante. Eu recomendo que o mínimo para um podcast com voz e trilha sonora e efeitos seja 128 kB por segundo e o máximo 192, pois acima disso já fica mais difícil perceber a diferença, se tornando um desperdício de tamanho de arquivo. Escolhida a taxa de compressão, se seu programa de edição permitir, recomendo também salvar as tags ID3, que são informações sobre o arquivo, como título, autor, ano e até imagem. Muitos programas de edição permitem escrever somente o básico, por isso eu deixo para fazer isso depois que o arquivo foi exportado, abrindo no iTunes e por lá salvo essas informações. Pesquise na internet sobre as taxas de bits e as tags ID3.
se ainda tiver dúvidas técnicas ou curiosidade sobre como isso funciona. A segunda opção é essencial para um autodidata.